amigos, vamos agora para uma arrematação que já foi feita de um imóvel, onde a gente vai fazer a abertura agora e eu vou chamar vocês para conferir a abertura desse imóvel, o que é que a gente vai fazer, a reforma, as estratégias de venda que a gente está usando, como é que a gente precificou. Então me acompanhem que esse vídeo aí vai ficar muito legal. Então a gente vai mostrar aqui o que vai ser feito no imóvel, o que você deve avaliar no momento da reforma, e também fiquem até o final que eu vou mostrar o resultado dessa reforma para vocês, beleza? Então venham comigo. E agora vou mostrar para vocês quais estratégias que a gente usa em nossa reforma, o que é que a gente avalia, o que é que a gente faz. Então vamos lá. Na frente do imóvel a gente sempre faz um estudo para saber como é que está a calçada, como é que está o muro. Então normalmente a gente aumenta para dar uma imponência no imóvel. Então a gente vê como é que está o grau de dificuldade, se vale a pena ou se não vale. Mas na grande maioria das vezes a gente aumenta aqui em torno de 2 fiadas para deixar uma fachada bem imponente. A calçada também a gente avalia o estado dela. Geralmente a gente tem um formato da gente que é cascalho, então é bem tranquilo de fazer. Deixa também a calçada toda novinha. E a depender do estado a gente usa também a gente só pinta. Por exemplo, nessa daqui muito provavelmente a gente vai só pintar. Então a gente pinta a calçada, né, com uma tinta piso, bem tranquilo, né, que é tinta piso, então você não vai errar. Uma dica muito importante: caixa de correios, sempre a gente avalia se tem ou se não tem. Se não tem, a gente coloca, e se tem, a gente vê como é que ela tá. Essa daqui provavelmente a gente vai trocar, ou pintar. Mas eu acho que a gente vai só pintar, porque essa daqui tá bem bacana. Essa caixa, a gente coloca uma caixa nova, então essa caixa aqui faz muita diferença. Então a gente coloca aqui esse conjunto, deixa tudo novinho. Essa parte aqui também. Então a casa fica com a frente zerada. E agora vamos lá dentro, né? Pra ver como é que tá a situação. Uma dica também muito importante: a gente gosta de usar portões que não sejam nesse sentido, né? De ter só uma... Chega, Tiago, me ajuda aqui. Igual é aqueles que tem um portãozinho de entrada. Tem um nome não, né? Tem um portão de entrada. Que é 2 portão no caso, né? 2 em 1. Isso, tem esse portão aqui, ele vem com a abertura aqui, né? Por quê? Porque em caso, se você tiver um motor no portão e você não ficar de repente travar, faltar energia, enfim. Então, você tá com a chave aqui, abriu e tá show de bola. Então a gente gosta de usar esse portão. No início, devido ao valor, a gente gostava de usar só esse portão aqui, que era só essa abertura. Só que às vezes os clientes não gostavam. E aí a gente adaptou agora e a gente só usa esses que tem um... Esqueci, tem um nomezinho. Mas a gente usa esse. Essa calçada também, essa daqui aparentemente tá boa, mas essa daqui tá bem estranha, então a gente também vai avaliar para ver se a gente vai quebrar e refazer ela, né? Fazer pelo menos um acesso ali para casa. Então aqui a gente vai finalizar esse chapisco aqui, né, por fora. A gente chapisca isso aqui, faz um chapisco novo. Aqui a gente joga o chapisco sobre o chapisco. Depois a gente pinta tudo de branco. Por fora a gente joga cascalho. Então aqui na casa todinha a gente vai fazer uma limpeza, tirar todo o entulho, todo a parte de mato. E aí a gente vai jogar todo o cascalho, né? Aí é bem bacana. E agora vamos aqui na parte lateral do imóvel. Um detalhe também importante. Aí a gente vai observar onde é que está a queda d'água, o que é que está acontecendo. Então as paredes por dentro a gente já entrou, a gente viu que tem bastante mofo. Então isso aqui já é sinal de umidade. Geralmente a gente gosta muito de usar nas janelas mão francesa. Por quê? Porque tira essa pancada de água da parede, principalmente nas janelas. Acontece muito na janela de acontecer infiltrações. Pancada de água, e a
A água ela quer só 1 milímetro de abertura, começa a entrar, começa a dar umidade, começa a dar mofo. Inclusive é o que está acontecendo nela. Então, aqui a gente analisa o que está acontecendo aqui com essa umidade, essas manchas, para a gente ver a solução. Detalhe importante, ó. Filma aqui, Thiago, por favor. Aqui eu acredito que dá para vocês verem, tem uma fissura. Então, a água só precisa dessa fissura para começar a entrar. Então, dia de chuva, de vento, vai entrando até dar umidade. Então, isso aqui a gente já tem que sanar esses problemas. A gente tem que identificar, ver o que é que vai fazer. Geralmente aqui uma massa, às vezes se a fissura também está muito grande, a gente tem que jogar um Z, né, que é para ela amarrar, segurar bem. Então aqui, ó, essa parede aqui tem mofo. Aqui. Então ela está recebendo muita pancada de água. E aqui também, muito provavelmente, a gente vai ter que colocar uma tinta emborrachada. Então essa tinta, ela rende bem. Ó, aqui também, ó, Thiago. Você vai ver que aqui, ó, essa casa, tudo tem essa parte de fissura. Fissura. Então tudo isso aqui tá entrando. Então aqui, se a gente simplesmente só passar uma textura, a gente só pintar por dentro, então em pouquíssimo tempo vai voltar o problema. Então aqui a gente já tem que sanar, passa massa, dependendo da situação, tem que passar um Zzinho aqui, que é para poder amarrar bem. E a gente ainda coloca uma tinta emborrachada. A gente vai colocar toda uma tinta emborrachada para poder segurar bem aí a chuva. Então, tudo isso aqui, essa parede aqui, muita mancha, já é sinal de tá levando pancada. Então aqui no outro lado da casa tá bem tranquilo. A gente vai ver que provavelmente o outro lado da casa não vai estar com essa mancha de chuva. E justamente, dependendo da posição da chuva, de vento, é aqui que ela tá levando a pancada. Então aqui também, ó, você pode ver que aqui tá bem limpinho. Mas a casa muito boa. A estrutura tá bem, pelo tempo, né, do imóvel, a estrutura tá muito boa, só fissuras mesmo, mas isso é tranquilo, pelo tempo do imóvel, tem a dilatação, isso aí é bem tranquilo. Aqui, essa garagem aqui, talvez a gente desative, a gente vai analisar como é que está o estado dela, né, mas a gente vai ver, mas talvez a gente desative. Então até vai ver como é que tá a segurança, né, da estrutura. Se tiver boa a gente mantém, mas se tiver algum risco de cair, né, tiver meio complicado, a gente retira. Portas. O que é que a gente faz no imóvel? A gente avalia como é que tá o fechamento dela. Então a gente vai ver aqui que arrastou um pouquinho. A gente vai ver aqui como é que tá o alinhamento. Essa daqui provavelmente, ó, filma aqui, Pedro. Tá vendo aqui que ela tá torta? Uma lá de cima pra baixo. Você vê daqui, ó. Deixa eu botar o dedo, ó. O dedo. Aqui travou. Então você vê que aqui tá bem encaixadinho. Então essa porta provavelmente a gente vai desativar. Se a porta estiver boa, a gente troca só o... Como é o nome, Thiago? Ferrolho. Fechadura. E aqui? Rapaz, miolo, sei lá. Alguma coisa. Mas a gente troca. Também, interruptores, a gente troca também, certo? Então a gente sempre troca, eu deixo um modelo mais atualizado, porque é baratinho. Depois que a casa está toda pintada, aí dá uma diferença aí grande. Mas agora pode pegar perto da janela. A casa estava fechada, né? Liberar aqui um ventinho, deixa eu abrir aqui a janela. Então, por exemplo, aqui, a gente tira, né, todo esse papel da parede, a gente tira ele todo. Aqui a gente vai usar o branco gelo, aliás, branco neve, em todo o imóvel. A gente estava usando o branco gelo, né, que é ele deixa um tom mais cinza, em cima o branco neve. Porém, né, a gente está usando agora só o branco neve, porque branco gelo e branco neve estava tendo uma dificuldade dos pintores. Então, o branco neve, às vezes, se ele estiver pintando aqui, melhor lá em cima, não tem problema. Já o branco gelo tem uma dificuldade para o pintor, porque ele tem que vedar bem direitinho, porque senão, se ele der uma bobeira, pintar em cima é uma complicação.
Então, a gente validou que o branco neve é melhor. Mas se tiver alguma situação específica, algum imóvel aí com ticket melhor, aí você pode analisar e colocar o branco gelo. Janelas. Aqui é muito importante, porque é que você vai verificar. Colocar as mãos francesas. A gente não abre mão das mãos francesas realmente, porque as que a gente não coloca, ela começa a vir pancada, pancada, pancada e dá umidade no imóvel. Então hoje a gente usa de duas estratégias, mão francesa e trocar o silicone. São duas formas aí que a gente zera as possibilidades do imóvel da infiltração pela janela, que é muito comum de acontecer. Então o piso, né, a gente vem testando. Tem o... Isso aqui está enferrujado demais. A gente vem batendo para ver como é que tá, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aí a cozinha. Ó, vai aqui. Escutou? O tom? Pronto, aqui vai ter várias pedras. Ó. Você pisando nele, a gente já sente. Vou deixar de pisar, porque às vezes, dependendo do pedreiro, pode, e às vezes também dependendo do piso, às vezes a gente consegue recuperar, consegue tirar e colocar de volta, porque muitas vezes é a própria umidade que vem do solo. Aí essa umidade vem e ela vai expulsando a cerâmica. Então, aparentemente tem alguns por aqui que vão estar ruins. Porta também. Então porta, por exemplo, uma dessas daqui. Aparentemente está novinha, mas hoje a gente compra uma porta por volta aí de 120, 130. Então a gente faz uma análise com calma, mas provavelmente a gente troque. A gente prefira, é algo que para um imóvel é um investimento aí irrisório, a gente prefere trocar. Às vezes tem um desgastezinho, ó. Esse daqui tem um desgastezinho e não faz sentido a gente deixar uma porta dessa. Aqui também, ó, tem um desgastezinho, então não faz sentido a gente deixar. E aqui, pronto, aqui está muito mofo. Então é justamente essa pancada. Então a gente vai fazer o tratamento por fora, vai ver se tem fissura, vai ver de onde está vindo, né, para poder sanar o problema. Aqui também é muito mofo. Simbora aqui, que senão... A janela e a fissura. Isso aqui é aquela fissura lá do cantinho, ó, que eu mostrei para vocês. Então ela pegou essa lateral todinha, aqui. Então a gente vai ter que tratar ela todinha por dentro e por fora, né? Para justamente evitar problemas e deixar o imóvel novinho. Interruptores, trocamos todos. Outra dica, esse interruptor aqui de uma entrada, você pode comprar o que vem 2 ou 3. É algo que também o investimento é pequeno e para a pessoa que vai comprar ajuda muito. Então a pessoa às vezes tem uma televisão, tem um celular, então já ajuda, né? Principalmente hoje que a gente tem muita eletrodoméstico, então faz muito sentido a gente colocar mais interruptores. Ó, aqui, ó, você vê que aqui, ó, tá tendo muita umidade. Isso é muito normal, porque às vezes é a umidade lá do próprio banheiro. Então você pode ver aqui, ó, esse mofo, ele termina vindo para cá, ó. E aí toda essa umidade. Janela também, ó, essa janela aqui você pode ver que aqui muita pancada, e aí essa umidade passa todinha. Solução: mão francesa e revisar um silicone, beleza? E agora vamos para a parte de cozinha. Olha só. E aqui, ó, pancada bem novinha. Ó, bem novinha a pancada. Tudo primeirinha. E essa pia, Thiago? Tu aproveitaria? Eu trocava. Trocava? Ponto positivo, trocando. Aliás, acertou. Aqui a gente troca, né?
A gente tem uma pia que a gente imita o verde Ubatuba, que é uma pia preta, ou a gente coloca até o granito também. Então, às vezes a gente avalia se coloca preto ou coloca esse verde Ubatuba. Se tiver margem, a gente coloca. Então, esse móvel não faz sentido a gente deixar. Então, é um móvelzinho bacana e tal, mas a gente vai avaliar, mas muito provavelmente a gente prefere desativar. Avaliar não, ele vai ser desativado, está todo cheio de água, não vale a pena. Então aqui a gente vai retirar toda essa parte de janela. Um detalhe também que a gente vai mostrar o depois do imóvel, né? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo da reforma. A gente vai estar acompanhando junto aqui, vou estar mostrando para vocês. Então, aguardem. Aqui é sobre a parte da viabilidade, o porquê que a gente arrematou esse imóvel. A gente fez conta, a gente fez toda a segurança jurídica, estava tudo ok, imóvel desocupado. E aí eu vim verificar a localização. Então, bem na entrada aqui do loteamento, tem esse outro loteamento que estão fazendo aqui. Então isso aí vai fazer com que dê um boom mais ainda na região. Aqui é um imóvel com ticket baixo, que tem a possibilidade de zero de entrada. Então assim, faz total sentido. Então sempre que você for arrematar, faça uma análise da região, porque isso é essencial para que você consiga precificar o imóvel corretamente. Então aqui ó, vai dar um boom aí gigante, já está aqui as obras a todo vapor. Então sempre se atente, né, à vizinhança, aos arredores, porque isso aí vai fazer com que seja um ponto positivo ou negativo para o seu imóvel. Esses são os primeiros pontos que sempre avaliamos antes de reformar um imóvel de leilão. Na parte 2, vou mostrar como estimamos custo versus prazo e onde muitos perdem dinheiro na obra. Se inscreva, ative o sininho e comente "Quero a parte 2" para eu liberar.